Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje o foco é Gênesis 35, um capítulo, assim, chave para Jacó, né? É ele voltando para Betel, um recomeço depois de tanta coisa. Exatamente. É um capítulo de retorno e de consolidação. A gente vai usar, claro, o texto bíblico como base principal, Sim, mas vamos trazer também umas luzes de tradições judaicas, tipo o livro do Jubileu, sabe? E fazer uns paralelos interessantes e também contrastes com outras mitologias antigas, Mesopotâmia, Egito. legal. E tem também aquelas notas sobre diferentes visões teológicas, né? Calvinismo, catolicismo. Isso, para dar uma camada a mais na análise. Mas assim, a nossa ideia aqui é desvendar os pontos cruciais desse capítulo. A purificação, a aliança renovada, as perdas, os pecados. E entender como isso se conecta ou se diferencia de temas que a gente vê em outras culturas, né? Para ter uma visão mais profunda mesmo. Vamos começar então pela purificação lá em Siquém. Vamos lá. Tudo começa com Deus falando, sobe para Betel. E a resposta de Jacó, olha, é imediata e drástica. É verdade. Ele manda todo mundo da casa entregar os ídolos estrangeiros e até os brincos que talvez fossem amuletos, né? E o que ele faz é forte, né? Ele não guarda, ele enterra, Pois é. debaixo de um carvalho. É um gesto de ruptura total, sabe? É uma rejeição completa. Isso é bem diferente do que a gente costuma ver em rituais de outras culturas antigas, não é? Geralmente era mais para organizar os deuses, apaziguar. Exato. Rituais na Mesopotâmia ou no Egito muitas vezes limpavam um espaço sagrado ou redefiniam hierarquias divinas. Jacó não, ele destrói, ele elimina. É uma afirmação muito prática do monoteísmo, quase uma declaração de guerra simbólica. E o livro dos jubileus que você mencionou, ele reforça isso. Reforça, sim, enfatiza essa destruição total dos ídolos. E olha que interessante, logo depois dessa atitude firme de Jacó, Vem a proteção divina na viagem. isso, o versículo 5 diz que um terror de Deus caiu sobre as cidades vizinhas e ninguém perseguiu eles. É uma dinâmica curiosa, né? A ação humana de se purificar Parece que abre caminho para a proteção soberana de Deus. toca naquele ponto clássico, livre-arbítrio e soberania divina. Sem dúvida. Chegando em Betel, ele edifica o altar. El Betel, Deus da casa de Deus. É a marca do reencontro. Mas logo em seguida já vem uma nota triste. A morte de Débora, a ama de Rebeca. A mesma promessa feita a Abraão a Isaac. É a aliança sendo consolidada. Mas essa consolidação vem junto com muita dor, né? A morte de Raquel é, nossa, um dos momentos mais tristes de Gênesis, eu acho. Uma tragédia imensa, realmente. Dando à luz Benjamim perto de Belém, Efrata. Existem paralelos em mitos, sabe? A morte no parto. Tipo na Grécia, talvez? Sim, tipo Semele morrendo ao dar à luz Dionísio. Mas a diferença aqui é fundamental. Em Gênesis, é apresentado como uma tragédia humana, do parto mesmo. Não é uma intervenção divina direta, um capricho dos deuses, como nos mitos. Entendi. É o foco na experiência humana, na dor. Isso. E é interessante que o Midrash, aquelas interpretações judaicas antigas, vê Raquel depois como uma intercessora por Israel, por causa desse sofrimento. E a dor continua, porque logo depois vem o pecado de Rúben. Ele se deita com Bila, que era concubina do pai, Jacó, uma violação muito grave da ordem familiar. Com consequências sérias, né? Sim, textos judaicos posteriores, como o Testamento dos 12 Patriarcas, ligam diretamente esse ato à perda da primogenitura por Rúben. E esse tema de conflito de sucessão, briga na família, a gente vê em mitos também, certo? Vê sim, nos cananeus, nos gregos. Mas, de novo, o foco bíblico é diferente. É na falha humana, na quebra da aliança e em como Deus age apesar disso. Não é uma guerra entre deuses pelo poder. Mostra que a linhagem escolhida por Deus não é perfeita. Longe disso. E é nesse contexto que o texto faz questão de listar os 12 filhos de Jacó. Tipo, apesar das fraturas, a base das 12 tribos está ali. Exatamente. Consolida a família mesmo com os problemas. E para fechar esse ciclo de perdas e transições, vem a morte de Isaac. Com 180 anos.
Um ciclo se encerrando mesmo. E Jacó e Esaú, juntos, o sepultam. É a passagem definitiva do bastão para a geração de Israel. E sobre essas mortes, Débora e Raquel, tem uma observação interessante nas fontes. Qual? Aponta que o texto as trata como finais definitivas. Não há comunicação pós-morte, o que contrasta com outras visões, como o espiritismo, por exemplo. Entendi. Antes da gente fechar, tem aquele detalhe do enterro dos ídolos, debaixo de uma árvore. Árvores eram importantes em muitas culturas, né? Muito. Celtas, gregos, viam árvores como sagradas, às vezes portais, locais de culto. Mas aqui, olha o contraste. Jacó usa a árvore justamente para eliminar a idolatria, para enterrar, para selar o fim daquilo. É uma inversão de significado bem forte. Poderosa, sim. Então, resumindo, Gênesis 35 é esse divisor de águas. Jacó limpa a casa, digamos assim, renova a aliança com Deus, enfrenta perdas terríveis, pecados dentro da própria família. Mas no fim, ele consolida essa família com as 12 tribos de Israel. E embora a gente veja ecos de temas universais, purificação, morte trágica, conflito familiar, a perspectiva de Gênesis é única. Centrada nesse Deus único, na responsabilidade humana, na fidelidade à aliança, bem diferente das narrativas politeístas. Exato. Fica então uma reflexão final, talvez. O que esse gesto de Jacó de enterrar ativamente os ídolos, de dar um fim concreto àquilo que não servia mais, o que isso pode nos dizer sobre como a gente lida com o passado, com influências que não queremos mais, nos nossos próprios recomeços? Uma ótima pergunta para se pensar. Como a gente encerra ciclos e se compromete com o novo?